Bom, vamos falar aqui então sobre o Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro. Vamos abrir aqui o nosso bloco sobre o Botafogo por 3-0 no estádio Newton Santos. Uma vitória tranquila do Glorioso, que já se construía assim no primeiro momento, ali nos primeiros 15 minutos, o Botafogo abrindo 1-0 e conseguiu controlar o jogo, acelerar no segundo tempo e melhorou ainda mais a situação quando ficou no 11-10 depois de uma expulsão infantil do Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro. E aí o Glorioso construiu a vitória com gols de Cuiabano, Savarino, Luiz Henrique, você vendo a imagem aí do jogo, Damian Soares dominando a bola, um bom lateral também, jogando bastante espetado na organização do Arthur Jorge. E o Botafogo, mesmo assim, como eu disse, já controlava no 11-11, fez um golaço do Luiz Henrique, abrindo o placar. No segundo tempo, com um jogador a mais, tocava mais a bola, até vinha um momento o Arthur Jorge pedindo para o time acelerar, e mais para o final do jogo o Cuiabano fez o segundo, e o Savarino, na famosa lei do ex, fechou a conta para o Botafogo numa vitória tranquila, ao meu ver, por 3-0 contra o Atlético Mineiro, bastante fragilizado, que perdeu para o Palmeiras por 4 gols, perdeu para o Flamengo por 4 gols, perdeu para o Bahia, feio também, e agora perde para o Botafogo num confronto que o pessoal comentava que era um confronto direto, mas o Atlético Mineiro já na parte inferior da tabela. Mas a gente tem aqui alguns trechos da fala do Arthur Jorge defendendo um pouco o fato de o Botafogo já estar controlando, para as pessoas não caírem numa falácia, segundo ele, de que o Botafogo só venceu porque estava com um jogador a mais. O lúcido e muito bom treinador, que eu comento desde sempre aqui. Eu acompanhei um pouco dele no Braga e já achei um grande treinador. E agora, obviamente, acompanhando de muito mais perto, vendo o Arthur Jorge fazer um Botafogo jogar ainda melhor. Vamos ouvir o primeiro trecho do Arthur Jorge comentando sobre o que foi o jogo do Botafogo. Eu espero que não caiam vocês na tentação de falar naquilo que é a diferença de um atleta que ficou sem um jogador aos 25 minutos, porque até essa altura já nós tínhamos sido capazes de não só fazer golo, mas de controlar todos esses primeiros 25 minutos. Naturalmente que fica muito difícil quando depois se fica com menos um elemento em campo, facilita um pouco mais, ou facilitou um pouco mais a nossa tarefa. Um jogo que acabamos por controlar, onde, especialmente no segundo tempo, depois de alguns ajustes, no intervalo que foram necessários fazer, para ajustarmos melhor aquilo que era os 10 homens do Atlético em campo, acabamos por controlar, ter essa intensidade, ter de facto muita bola próxima da área contrária, aumentámos consideravelmente aquilo que foi as nossas tentativas de finalização, que era uma coisa que vínhamos nos últimos jogos a não ter tanto, ou a ter menos do que aquilo que já mostramos noutras ocasiões, e conseguimos fazer 3 golos, portanto uma vitória justa, muito merecida e importante para todos nós. Foi uma vitória muito merecida de um Botafogo que controlou de fato as ações do jogo, teve muito mais chutes a gol, foram 8 chutes contra 2 do Atlético Mineiro, 19 finalizações no total, mais posse de bola de um time que costuma ser mais vertical do que foi nessa partida e soube dosar. E agora, com os reforços do Thiago Almada, a chegada do Thiago Almada, Alan e o Igor Jesus, o Botafogo vai ter ainda mais polivalência, vai agregar ainda mais valor com esses jogadores, que já adiantando aqui então meu comentário, acho sim que vai conquistar algum título. Eu disse até que meu palpite seria o Botafogo campeão da Libertadores, o único carioca que ainda não conquistou, mas também a Copa do Brasil pode ser uma possibilidade, por que não o brasileiro, um desses títulos. Acredito que o trabalho que o Botafogo vem fazendo é um trabalho que a vitória não vai ser conquistada por acaso. No passado bateu na trave e acho que está cada vez mais perto. Vamos ouvir agora sim o Arthur Jorge falando sobre o Thiago Almada, Alan e Igor Jesus. Esta questão que nós iríamos tentar procurar de acrescentar valor ao elenco, é neste sentido que contratamos estes 3 jogadores para poder de facto ficar com um elenco mais forte, mais capaz, jogadores com características diferentes, jogadores em que procuramos que possam ser mais valias em cada uma das suas posições e até mesmo alguns deles com capacidade para poderem ser, de certa forma, polivalentes naquilo que são ou que podem ser a sua intervenção dentro do jogo, mas a seu tempo, nesta altura, estou num período de integração. Nesta altura é dar valor àquilo que fizemos hoje, àquilo que os jogadores que hoje trabalharam, àquilo que nós hoje conseguimos ser superiores a um adversário muito bom,
mas sabendo e percebendo a questão de que são jogadores que vêm para ajudar o Botafogo a ser mais forte ainda, no contexto daquilo que eu disse na resposta anterior. Então a polivalência que o Arthur Jorge comenta é justamente sobre o Thiago Almada, que pode jogar por dentro, pode jogar vindo da esquerda para o meio. O Alan, que no Vasco jogou como lateral direito, mas construiu a sua carreira inteira na Europa como primeiro volante. Aperfeiçoar, nós temos sempre que ter em mente de que podemos fazer sempre melhor. E esse é um ponto que eu tenho trabalhado imenso aqui também dentro do Botafogo, no sentido de podermos nunca ficar satisfeitos com aquilo que fazemos. Tem sido de uma ambição que nos tem norteado, tem sido de um trabalho feito para nós percebermos que somos capazes sempre de fazer melhor. Esta equipa tem dado exatamente essa resposta também. Obviamente que aquilo que vamos ter pela frente no Vitória será em termos de contexto diferente deste que tivemos aqui com o Atlético, portanto vamos pensar na melhor forma para podermos voltar a ser competitivos, competentes, ganhar o próximo jogo, mas ao dia de hoje e nesta altura é importante estarmos aqui a dissecar um bocadinho daquilo que foi o jogo em si e projetarmos o jogo seguinte numa outra ocasião, mas sabendo nós que temos coisas para melhorar e podemos fazer melhor. E a exigência que nós temos não é nunca maior do que aquela que nos querem ou que nos colocam, porque nós próprios somos capazes de ter essa capacidade de olhar para dentro, para nós próprios e saber que queremos mais e que podemos fazer mais ainda. Esse trecho que a gente ouviu foi sobre uma passagem que a gente separou também do próximo jogo contra o Vitória, que é um velho conhecido já do Botafogo, um time que o Botafogo eliminou na Copa do Brasil, e eu achei o Arthur Jorge bastante consciente, dizendo que ele viu que o time até se acomodou um pouco em certo momento pela facilidade como o jogo foi construído, e ele disse que tem que querer ainda mais, o time quer estar trabalhando para isso. O Botafogo, que fez 10 pontos nos últimos 12 disputados, foram 3 vitórias e um empate no clássico contra o Vasco. Então são jogadores que vão contribuir, dar ainda mais alternativas para um elenco muito, mas muito forte do Botafogo.